Fala turma aí do sétimo ano, tudo bem com vocês, gente? Hoje nós vamos aí começar na página 28, nós vamos falar sobre o declínio da polis grega, uma nova perspectiva dos valores. Nós vamos conhecer um pouquinho como é que aconteceu com o fim da polis grega, tá, gente? Isso afetou de uma forma muito forte as pessoas que viviam na grande Grécia Antiga, então vamos ficar bem ligadinhos aí na matéria de hoje, tá bom? Vamos seguir então a leitura que eu vou fazer alguns apontamentos importantes para vocês. Para entendermos como se deu o declínio da polis grega, temos que nos lembrar de algumas características da organização política e territorial na Grécia clássica. Ela se situava na Península Balcânica e, para o objetivo deste capítulo, grosso modo, em duas partes, Península Ática e Península do Peloponeso. A primeira, banhada pelo mar Egeu, era onde ficava a cidade-estado de Atenas. Então, se a gente for ver aqui a península aqui, ó, de Peloponeso, a gente está vendo que temos a presença de Atenas, tá? Então, aqui, ó, bem aqui no finalzinho, ó. Essa cidade é conhecida pela prática da democracia grega, onde os cidadãos, homens atenienses livres, maiores de 18 anos, podiam votar diretamente nas leis públicas da polis e pelo seu grande aparato cultural. Então aí a gente está vendo a importância de Atenas, né, para a história da Grécia. É uma cidade onde tinha a prática da democracia, então homens atenienses livres, que eram maiores de 18 anos, podiam votar diretamente nas leis públicas da polis. Então a gente consegue perceber que o homem com 18 anos ele já poderia discursar, debater os assuntos que existiam naquela época para tornar a cidade melhor, tá, gente? Lembrando que a polis, as pessoas se ajudavam umas às outras, tá? Então isso é muito importante porque isso prova claramente que a polis era uma grande comunidade, as pessoas pensavam de uma maneira mais coletiva, tá? Principalmente com essa ideia que um ajudava o outro. E a cidade, ela era uma cidade perfeita porque tudo era produzido para a sobrevivência de todos que lá morassem, tá? Então tudo era resolvido entre eles. Por ser uma cidade rica em comércio, as trocas culturais eram progressivas e plurais, o que permitiu o surgimento de filósofos como Platão e Aristóteles. Já o Peloponeso, banhado pelo Mar Jônio, era onde ficava Esparta, outra cidade-estado, todavia com características divergentes a de Atenas. Enquanto que Atenas era conhecido como berço cultural, né, a presença da democracia grega, os homens, a partir dos 18 anos, poderiam participar dos assuntos em debate na Ágora, né, que a Ágora era o local desses debates. A gente vai ver que Esparta era totalmente diferente dos ideais aí de Atenas. Esparta é mais conhecida pelo quê? Principalmente pelo seu exército, né? E por isso aqui, ó, em Esparta o governo era aristocrata, governo de poucos, e eles investiam muito no militarismo. Então o tipo de governo que existia em Esparta era um governo de poucas pessoas que tinham certos privilégios, enquanto que a população não participava como participava em Atenas. Então em Atenas a população, ela tinha direito de manifestar. Aí em Esparta a gente consegue perceber que o governo é um governo de poucas pessoas que tinham essa participação e era investido muito no militarismo, no exército de Esparta, tanto que o exército de Esparta ficou conhecido aí na história da humanidade. Olha como é que era a educação lá em Esparta, gente. Todos eram educados para se tornarem soldados. A vida em Esparta era em torno do mundo da guerra, e por isso uma das peculiaridades de sua cultura era a xenofobia. Xenofobia é que eles eram contra a cultura de outros países, tá? Então é muito interessante que a cultura de outros povos eles não aceitavam não, tá, gente? Então é interessante a gente notar esses detalhes diferentes entre as cidades de Atenas e de Esparta. Durante o período clássico, século 6 ao século 4 a.C., ocorreram as guerras médicas, quando os persas, em busca de expansão territorial, tentaram invadir a Grécia.
Nesse momento, Atenas formou a Liga de Delos e Esparta a Liga do Peloponeso. Essas duas frentes impediram o domínio persa. Então aí, durante o século VI até o século IV a.C., vai ocorrer essas guerras médicas, que segundo a história são guerras em que mostra o poder dos persas tentando conquistar e invadir e conquistar a Grécia inteira, tá? No entanto, após essa guerra, a hegemonia ateniense passou a se consolidar, exercendo influência cultural e política sobre as outras cidades gregas, o que incomodou os espartanos. Então, olha só que interessante. Tanto aí a Atenas como Esparta uniram forças para tirar os persas, né, impedir dos persas invadirem a Grécia. Só que depois dessas guerras, a Atenas se tornou o local mais importante da Grécia, principalmente pelo lado da cultura, pelo lado da importância da política presente em Atenas, e os espartanos ficaram com inveja por conta disso, tá? Então isso vai incomodar muito os espartanos. Assim, Esparta declarou guerra contra Atenas, e as duas ligas se enfrentaram na chamada Guerra do Peloponeso. Então olha só que interessante, a gente está vendo a imagem aqui, o Alexandre o Grande, ele teve aulas com Aristóteles, tá? O Aristóteles foi um grande professor aí por Alexandre o Grande. A gente está vendo nesse quadro aí uma representação do Aristóteles dando aulas aí, dando alguns conselhos para o Alexandre o Grande. E nessa Guerra do Peloponeso, gente, vai durar mais ou menos 27 anos, tá? Atenas foi vencida, sua democracia derrotada e ficou sob o domínio espartano. Então Atenas vai perder a guerra e o Esparta vai tomar conta e vai destruir todo aquele ideal que existia em Atenas. Porém, como ambas as potências ficaram devastadas no período pós-guerra, o Império Macedônico viu uma oportunidade de invadir as polis gregas e assim colocou fim memorável à Grécia clássica. Então, depois aí, né, já que Atenas e Esparta entraram em guerra durante 27 anos, Atenas vai perder, Esparta vai demonstrar o domínio, né, vai acabar com a democracia existente em Atenas. O Império Macedônico, que é um império aí do Alexandre o Grande, vai começar a invadir as polis gregas. Em seguida, iniciou-se o período helenístico, que foi conhecido, sobretudo, pelo governo de Alexandre o Grande, aluno de Aristóteles, pela grande expansão territorial que conquistou. Nesse momento histórico, houve uma miscigenação cultural intensa, devido à fusão de diferentes civilizações, especialmente a grega, a egípcia e a persa. Então, com o domínio aí do Alexandre o Grande, que vai tomar conta das polis gregas, o Alexandre o Grande vai trazer muita miscigenação, vai ter uma mistura de culturas dentro da Grande Grécia, tá? Que aí a Grécia dominada pelo Alexandre o Grande vai ter essa influência das culturas grega, egípcia e também dos persas. Essa civilização mista e rica sofreu uma enorme difusão por todo o Oriente e foi muito importante para a história antiga. No entanto, com a morte de Alexandre o Grande, o território enfraqueceu-se e permitiu que gradualmente a Grécia fosse tomada pelos romanos, encerrando o helenismo e a unidade grega. Então, com a morte do Alexandre o Grande, o território vai começar a enfraquecer, a Grécia vai ser dominada pelos romanos e aí vai terminar esse período comandado pelo Alexandre o Grande, que dominou aí as polis gregas, né? A Grande Grécia foi dominado pelo Alexandre o Grande. Então, com a morte do Alexandre o Grande, os romanos vão dominar a região da Grécia, tá? Então, vamos ver a importância de práticas humanitárias na construção dos valores. Isso é muito importante porque a gente vai falar sobre a importância da solidariedade, que estava sempre presente nas polis gregas, antes da Grécia ser invadida. Então, é muito importante a gente falar sobre solidariedade, porque quando nós vemos as pessoas dentro da polis grega, uma ajudando as outras e fazendo com que a polis grega fosse um local perfeito para se viver, a gente consegue perceber que os gregos, antes do nascimento de Cristo, eles sabem viver de uma maneira harmoniosa muito melhor do que a gente que está aí no ano
de 2020, porque nós não aprendemos a conviver. A gente não sabe ainda ajudar o outro, pensar de maneira coletiva. E isso é muito triste, gente, porque a gente consegue perceber que nós evoluímos, né? Nós fazemos parte dessa evolução da história, só que nós ainda estamos para trás em relação à Grécia, né? Aos gregos que viviam aí na época das polis gregas. Então a polis grega era perfeito de se viver. Por que a gente não consegue fazer isso no ano de 2020? Então vamos lá então. Quando alguma coisa dá errado em nossa vida, precisamos de um momento de recuperação, observação e reconstrução de nós mesmos ou de algum projeto que realizamos. O mesmo acontece quando uma sociedade entra em crise, sofre um terremoto ou quando é dominada por outro povo e perde sua autonomia, como ocorreu com a polis grega. A partir do contexto do declínio da Grécia clássica, vamos estudar alguns valores humanos necessários nesse processo de reflorescimento do ser humano como povo e como indivíduo. Então, a solidariedade é algo que é praticada desde antes do nascimento de Cristo e que nós, principalmente no ano de 2020, principalmente diante dessa situação que nós estamos vivenciando, nós devemos ser muito solidários, gente. Tem muitas pessoas que estão precisando da gente e muitas vezes a gente não se dá conta disso, tá? Solidariedade é a construção da cidadania. Então nós temos aí o significado de solidariedade, está lá escrito lá em cima, ó, qualidade de solidário, sentimento de cooperação despertado pela identificação, companheirismo, amizade, manifestação desse sentimento, apoio e ajuda. Então a gente vai falar da importância do significado de solidariedade e principalmente na prática, por que nós devemos ser solidários, tá? A solidariedade é um valor fundamental para que uma sociedade se mantenha harmônica e produtiva. Então, a polis grega, ela era harmônica e produtiva porque as pessoas demonstravam solidariedade. Umas pensavam nas outras e pensavam de maneira coletiva para que todo mundo pudesse viver bem. Isso ocorre porque uma pessoa solidária é aquela que não vê o outro com indiferença, mas sim percebe a sua situação e age de maneira a auxiliá-lo em suas dificuldades. E dessa forma, o solidário não luta apenas por seus direitos individuais, mas engloba as necessidades de outrem em suas lutas, formando uma democracia mais rica e responsável. Então aí está falando, a pessoa que é solidária, ela vê a real necessidade daquela pessoa que está precisando de ajuda e ela faz acontecer. Ela não espera de outras pessoas. Ela vê, ela sente a dor daquela pessoa que está passando por aquela situação e ela se mobiliza. Tá, gente? Então é importante que as pessoas saibam demonstrar isso na prática. Não é simplesmente falar que, bater no peito e falar eu sou solidário, mas o que você está praticando de solidariedade? O que você tem feito? É esse o grande questionamento que a gente faz. Podemos ver a política como uma instância que necessita de solidariedade. Vemos políticos brigando, discutindo sobre questões banais e esquecendo que eles estão na posição de representantes de todos os brasileiros, não apenas de seus próprios interesses. Quando o mundo político é solidário, a sociedade permite que todos os seus componentes tenham oportunidades de crescimento e que alcancem seus sonhos. No contexto da Grécia clássica, por exemplo, práticas solidárias deveriam estar presentes para que, após seu domínio, as pessoas se sentissem apoiadas umas nas outras para superarem esse impasse. Então, ele está falando que enquanto nós temos políticos que brigam entre eles, e eles só pensam no próprio umbigo deles, eles estão lá para representar o povo. Pena é que esses políticos, eles não pensam como as pessoas da época da polis, porque se os políticos pensassem de uma maneira coletiva, eles realmente fariam a diferença na vida da nossa população brasileira. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, aí está falando que as práticas solidárias deveriam estar presentes na época da polis, por isso que a cidade tinha uma harmonia, as pessoas viviam bem e de maneira coletiva, uma ajudava as outras. Então está falando que a prática da solidariedade estava presente a todo momento na Grécia Antiga. Ser solidário, porém, não engloba apenas essas circunstâncias abrangentes, como a política e a sociedade, mas também ações individuais. Ser solidário com um colega de classe, que é diferente de você, é essencial para que o funcionamento da escola seja tranquilo.
Ser solidário com os pais em casa também é importante, pois eles precisam de nós na mesma proporção que nós precisamos deles. E além disso, é indispensável que sejamos solidários conosco, respeitando quem somos, o que queremos e o que precisamos fazer. É não cobrarmos de nós mesmos o melhor o tempo todo e nos tratarmos com respeito. É claro que a soma de pequenas ações pessoais altera uma comunidade inteira, com sorte até o mundo inteiro. Entretanto, se objetivarmos ser solidários no nosso dia a dia, de pouco em pouco já estaremos praticando honradamente essa virtude. Então está falando que nós devemos ser solidários no nosso dia a dia, ajudando o pai e a mãe, ajudando o irmão ou uma irmã, ajudando na família, ajudando um colega de classe. Tá? Muitas vezes você pegou a matéria de uma maneira mais fácil, mais rápida, e você está vendo que o seu amigo ou o seu colega está ali precisando de ajuda, mas você sabe a matéria, pegou alguma coisa importante, passa para ele, porque é importante, gente, a gente tem que praticar essas ações solidárias hoje em dia. Vocês que são jovens, vocês têm que praticar isso, vocês têm que vivenciar isso. Muitas vezes vocês vivem só no próprio mundinho de vocês, mas com certeza tem muito adolescente da idade de vocês que não tem, sabe, não tem uma ajuda, não tem uma casa tão boa quanto vocês moram, não tem roupas, não tem brinquedos, enfim, tudo aquilo que você tem criança ou adolescente que não tem nada disso. Estão correndo aí atrás, ainda mais com essa pandemia que trouxe um desemprego muito grande. Imagina como está a situação de várias famílias, gente. Gente, vamos pensar mais nas outras pessoas. Tem gente que está sofrendo demais. Demais. Vamos ser solidários. Vocês precisam praticar isso. Você pode ser solidário em qualquer profissão que escolher e com qualquer pessoa que encontrar na rua. Ser solidário é exercer constantemente a prática do amor, da empatia e da compaixão com o próximo. É obter consciência dos problemas à sua volta e utilizar os instrumentos que você tem para alterá-los, na intensidade com quem for capaz. Já foi solidário hoje? Então aí nós temos algumas situações de como nós podemos praticar esse ato de sermos solidários. A gente tem a primeira imagem aí do filho, né, com o pai aí, que está cabisbaixo. Não esquenta, pai, podemos vender minhas bolinhas de gude e ter dinheiro até você arrumar outro emprego. Aí, né, uma situação de desemprego, o pai desesperado e o filho tentando ajudar a esse pai. Aí a gente está vendo aí um filhinho ajudando o pai, né, que quebrou a perna. Isso é uma forma também de ser solidário. Aí é muito bacana, né, visitar hospitais também é uma forma de solidariedade. Eu, como costumo visitar os hospitais vestidos de super-heróis, gente, é algo fantástico. É algo que, quando a gente sai do hospital, a gente sai de lá chorando e emocionado, porque é muita gente que está sofrendo, e quando você arranca um sorriso de um paciente que está lá preocupado se vai voltar para casa ou não, né? Então, muitas vezes está muito doente ali, mas quando a gente está lá e leva uma alegria a mais e vê aquele paciente sorrindo, olha, não tem preço. Então, é um exemplo de solidariedade. Ajudar os pais com a louça suja é uma forma de solidariedade. Então, né, você está vendo que seu quarto está bem bagunçado? Vamos arrumar, vamos praticar aí. Não deixa para o pai e para a mãe estar arrumando, não. Mesmo porque vocês estão muito grandes, viu, gente? Vamos aí praticar mais ações de solidariedade em casa. Vamos ajudar mais e não deixa para o pai e para a mãe estar fazendo, não. Vocês já estão grandes demais e é vocês que tem que dar conta do trabalho que tem que ser feito. Viu? Vocês não são crianças mais, não. Então é importante que vocês demonstrem essa solidariedade da melhor forma possível, tá bom? Pessoal, aí nós temos 3 perguntas, são perguntas pessoais, tá bem fácil as perguntas aí a respeito da importância de ser solidário, de que forma que a gente pode demonstrar essa solidariedade na escola, com os nossos amigos, tá? E na questão 3, vocês vão ter que fazer um comentário a respeito desse trecho aí, ó. A solidariedade é um valor fundamental para que uma sociedade se mantenha harmônica e produtiva. Então tem a perguntinha aí. De que forma podemos afirmar que a solidariedade é um valor fundamental para a harmonia social e para que tudo seja mais produtivo? Então, está pedindo aí para que vocês possam dizer por que a solidariedade ela é tão fundamental para trazer uma harmonia
em sociedade. Tá bom, gente? Tá muito fácil aí as 3 questões. Façam direitinho e me encaminhem pelo Seneca Digital. Tá bom, turma? É só para fazer a questão 1, 2 e 3, tá? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês, gente.